Boa noite. Vamos começar a nossa live. A minha convidada chegou. Hoje o tema da live é criar e aprender em tempos de quarentena. Eu convidei a Flávia Coelho para participar junto comigo. A Flávia é psicóloga, neuropsicóloga, é gestora do programa Super Cérebro. E a gente hoje pretende falar um pouquinho sobre desenvolvimento, aprendizagem, criatividade e luto, que a gente está vivendo aí, né? Um momento tão difícil, mas que a gente pode também olhar para... Porque a gente pode aprender com tudo isso, né, Flávia? Quer falar um Exatamente. pouquinho? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, em poder participar dessa live, poder contribuir um pouquinho nesse momento tão difícil, né, que vivemos todos, né? Gostaria de agradecer imensamente isso, né? E vamos lá, vamos começar, vamos tirar dúvidas, né? Com todo Exato. mundo. A ideia é uma conversa mesmo, então que vocês possam interagir, por isso que é uma live, e que a gente também possa esclarecer algumas dúvidas. Boa noite. O Rosa deu uma boa noite aqui para a gente. Bom, eu pensei nessa temática porque na semana passada a gente falou sobre escola virtual e agora? E eu tenho visto assim o quanto tem sido difícil para os pais, né, esse momento aí do ensino remoto, principalmente para os pais da educação infantil e do Fundamental 1, porque as crianças nessa faixa etária têm características próprias, né, e fica realmente, eles são menos autônomos para estar acompanhando o ensino remoto, como é o maior, o adolescente de Fundamental 2, né? Então, eu pensei como que a gente pode ajudar os pais a entender melhor o que é aprendizagem, que eu vejo que tem uma confusão grande aí de como essa aprendizagem se dá, e uma confusão grande também do que eu vou exigir ou não desse filho, né? O que eu posso exigir ou não desse filho, né? Inclusive, tem tido, os pais relatam, estão brigando em casa, né? Está criando um momento tenso aí na hora da atividade, porque o pequeno muitas vezes não quer ficar na frente da tela, né? Eu costumo falar que eu gosto da ideia, né? E acredito que seja isso mesmo, né? E a aprendizagem ela se dá de uma forma significativa, né? A gente aprende aquilo que nos afeta, né? A gente aprende pelo afetivo, né? Aquilo que faz um sentido para a gente, né? E eu sempre falo que a afetividade também não só a afetividade, ela não tem só um significado afetivo de amoroso, né? Mas também a gente aprende pelo que nos afeta de uma forma negativa, como a gente está aprendendo tantas coisas agora durante esse período de pandemia, né? É claro que o vínculo que o aluno tem com o professor está garantindo aí muito do ensino remoto e desse processo de aprendizagem, né? Mas a linguagem da criança é diferente, né? A linguagem dessa criança da primeira infância é diferente e a gente precisa compreender isso até para ajudá-los aí no processo de aprendizagem e não exigir além do que eles podem de fato nos oferecer. Você tem visto isso também, Flávia? Sim, eu acredito muito assim que o processo que nós vivemos nesse momento é um processo bastante atípico, mas que também nos traz muita aprendizagem, né? Eu acho que assim, da perspectiva de cumprir, né, metas, muitas vezes a gente se coloca numa posição de muita exigência, né? E isso que traz muita briga, muito conflito entre a família, né? É extremamente importante esse processo de continuidade da escola online, né? É uma coisa que não ocorre apenas no Sermac, mas ocorre mundialmente, né? Então, em diversas partes do mundo, as aulas online ocorreram, né? E se adaptaram às necessidades das crianças, né? Então, é um processo, né, que vem agregar, inclusive, eu acredito que futuramente
fará parte, inclusive, desse contexto, né? Vai trazer muita novidade, antecipamos muitos processos que muitas vezes queríamos adiar, então, por exemplo, até mesmo a telemedicina, eu acho que vai facilitar muitas coisas, né? E do ponto de vista da criança, a aprendizagem ela passa, né, pela significação daquilo tudo, né? Eu gosto muito de um autor que chama Vygotsky, né? E que ele nos fala muito, né, da aproximação do conhecimento, né? Então, e aí a gente entra com essa questão do significado. Então, muitas vezes, esse processo que está ocorrendo, né? Então, o processo da aula online, da exigência da família, né? Então, quando a gente vai falar de aprendizagem, a gente fala muito de uma aproximação daquele conhecimento. Então, a aula, ela serve para a gente, muitas vezes, para nos aproximar daquilo. Então, eu saio de uma postura que eu não sei nada, eu me aproximo daquele conteúdo, né? E a partir do momento que eu começo a experimentar esse conteúdo com maior frequência, essa aprendizagem vai ocorrendo. E aí, do ponto de vista cerebral, né, a gente estimula a memória, a gente estimula a atenção, né, quando essa aprendizagem ocorre. E eu penso muito assim que essa aprendizagem ela tem que ser significativa, né, porque tudo aquilo que a gente lembra com maior emoção, né, nos parece que é muito mais fácil abrir aquela gaveta da memória, né? Sim, a Então, memória afetiva. exatamente. Então, quando a criança, né, nesse processo, está ali na aula online e ocorre a briga, ocorre o conflito, né? Ele nos afasta dessa parte afetiva prazerosa, né? Então, é importante a continuidade, mas é uma continuidade com qualidade do ponto de vista daquele que está ali participando daquele processo, né? Porque nada adianta a criança estar ali emburrada, sem a condição, né, emocional para estar ali. E nesse quesito, né, é muito importante a gente observar a criança, né? E até mesmo Tá. flexibilizar quando é necessário, né? Então, Exato. às vezes a criança ela demonstra que ela para ela naquele momento passou do limite dela, da condição de ouvir, de aceitar aquela proposta, né? E o pai muitas vezes pode flexibilizar nesse sentido, para que ele se aproxime da aprendizagem de uma forma significativa, né? A gente em compreendendo, né, que esse momento do ensino remoto, em que a criança encontra o professor, né, encontra os colegas online, tem sido muito significativo para o sentimento de pertencimento e para a continuidade da educação, né? Mas é importante que a gente dê essa flexibilidade para a criança, né, e que a gente vá trazendo isso de uma forma leve para que essas referências fiquem positivas, né? Mais positivas, né? Porque o aprendizado, a gente tem cada vez mais olhando, a educação está olhando cada vez mais para o aprendizado vinculado às habilidades, né? Muito mais às habilidades do que os temas em si, né? Porque os temas, hoje a gente tem acesso aos temas, né? A gente a gente tem a internet aí, e com a internet a gente se informa de quase tudo, né? Isso. Então, a gente precisa mesmo olhar para essas habilidades, para o desenvolvimento dessas habilidades, né? Que sejam as habilidades cognitivas, vinculadas à linguagem, ao pensamento, ao raciocínio lógico, né? A capacidade das funções executivas aí, né? De planejamento, de organização, né? As habilidades socioemocionais, né? Como que a gente lida aí com as emoções, né? Com a atenção, como que a gente lida e como é que a gente expressa essas emoções, como é que a gente controla todas essas emoções, né? Como é que a gente está com o outro, né? A habilidade de empatia e a própria criatividade, né? Que é uma habilidade que a gente
hoje quer falar até um pouquinho mais, né? Então, eu acho que a gente tem como em casa, os pais podem ajudar os filhos nesse sentido, e é importante que tenha mais clareza sobre esse processo de desenvolvimento, né? Claro que o pai não vai substituir o professor, né? O pai tem que fazer papel de pai, que eu tenho visto que outro sofrimento que está gerando também um estresse na casa, que o pai está tentando fazer o papel do professor, e não, cada um tem o seu papel, né? Então, o pai, sendo pai, ele pode sim colaborar em muito para o desenvolvimento das crianças. Acho que é o momento da gente flexibilizar, sim, compreender melhor como então eles aprendem, né? Principalmente a faixa etária do pequeno, que a primeira infância que é tão importante aí na determinação do desenvolvimento para o resto da vida, né? Esses dias eu ouvi um neurologista, né, definindo desenvolvimento como, né, como que é o momento em que a criança deixa de se envolver com a mãe, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, né? Então, ela passa ali, ela começa a crescer, ela senta, ela engatinha, ela anda, né? Ela aprende as palavras e ela vai explorando este mundo pelo sensorial, né? Ela vai experimentando o que está ao redor dela, e até que quando essa linguagem está mais apropriada, ela começa a fazer construções simbólicas, compreensões simbólicas sobre esse mundo, e assim ela vai se desenvolvendo. E cada fase tem sua etapa, né? Achei até bem poético, né? A gente pensar o desenvolvimento aí como, né, essa saída aí da mãe, né? Desse envolvimento com a mãe. E é importante que a gente entenda isso, né? Então, a criança na primeira infância, primeiro que toda parte, todo o desenvolvimento motor é fundamental, né? Eles precisam vivenciar este corpo, eles precisam movimentar este corpo, eles aprendem vivenciando, experimentando este corpo por diferentes texturas também, diferentes materiais, diferentes ambientes. Eles são curiosos, né? Então a aprendizagem ela é significativa e a criança precisa ser protagonista desse aprender, ela tem que descobrir, né? Não precisa a gente oferecer sozinha, ela tem que ter o interesse, né? A gente tem que despertar o interesse e ela descobre, ela passa a ter aquele conhecimento vivenciando. Então, o professor hoje, na verdade, na escola, a gente vai mediando os conhecimentos, a gente vai problematizando os conhecimentos, né? E a criança vive, a criança da primeira infância, ela vive o pensamento mágico, ela vive esse universo da fantasia, né? O pensar dela é mágico, né? Ela tem soluções mágicas para tudo, né? Que acontece, assim, ela logo inventa um herói, ela logo inventa um superpoder para resolver. Essa semana eu estava ouvindo um relato de uma criança que inventou uma vacina, ela inventou a vacina contra o Covid e saiu, né, saiu vacinando a família inteira porque ela não quer que ninguém pegue a doença, né? E assim ela solucionou a angústia dela frente a tudo que a gente está vivendo, né, Flávia? Eu acho que assim, nesse processo, né, que nós estamos, é um processo assim doloroso, né, não só para o pai, a mãe, né, mas para a criança também, né, é um processo de adaptação, é um processo que a gente então vai buscar novas formas de se relacionar com o meio, né? E nesse sentido, o brincar ele faz total diferença para a criança do ponto de vista de desenvolvimento. A criança normalmente ela elabora muitos processos, ela elabora muita angústia quando ela brinca, né? Então, até mesmo muitos processos psicológicos, ele passa pelo brincar, né? Então, quando nós realizamos o atendimento da criança, até mesmo o professor da educação infantil, ele consegue, pelo meio da brincadeira, estimular diversas áreas da cognição, né? Então, a criança, ela precisa, do ponto de vista de neurodesenvolvimento, brincar, né? Então, o brincar a gente tem que levar a sério, né? Então, o brincar é um jeito de transmitir e de desenvolver habilidades infinitas do ponto de vista cerebral, né? Então,
muitas vezes, quando a criança começa, então, nesse mundo mágico, nessa elaboração de salvar toda a família, né, de um problema atual, que ela está demonstrando uma preocupação com o outro, um envolvimento emocional com essa família e buscando uma resolução de problema para isso. Então, naquela fase de desenvolvimento, é aquilo que ela dá conta de fazer. Então, quando a criança ela brinca e ela é estimulada pelo familiar, né, a brincar, então com uma brincadeira com qualidade, né, e não com quantidade de coisas. A gente não precisa ter um universo de brinquedos, um universo de bonecas e carrinhos que fazem coisas que talvez a gente nunca nem observou que eles faziam, né? Mas o brincar com uma simples caixa de papelão, com um lápis que vira um foguete voador, com coisas que a criança consegue por meio da sucata, montar um mercadinho, montar. Então, pega aquele produto que a caixa de leite que vai ser descartada no reciclado já vira mais um produto do mercado. Então, tudo isso vai estimulando muito a cognição e quando aplicado a diversas fases da vida, né? A gente consegue trabalhar vários conceitos, desde conceito mais emocional mesmo para a criança, até conceitos cognitivos. Então, a gente consegue trabalhar matemática, consegue trabalhar cálculo matemático, né? Esse raciocínio lógico e coisas de física, por que uma pena cai numa velocidade diferente de uma coisa mais pesada, né? Então, pela brincadeira, a gente atinge diversas coisas, né? E muitas vezes a brincadeira hoje, né, principalmente, ela tem sido deixada de lado, né? Então, temos brincadeiras, muitas vezes, do ponto de vista do brincar puramente, muito estruturado, né? Muitas vezes na escola ele é mais estruturado porque ele também vai atingir um objetivo pedagógico, né? Mas lá em casa, né? Como nós brincávamos na rua, nós brincávamos na casa do vizinho, mãe, tô indo e já volto, e atravessa a rua e vai na casa do vizinho e corre na rua e brinca com várias coisas, né? Hoje a criança ela também está isolada dentro da própria casa. Então, o espaço do brincar ele é muito importante e ele deve ser valorizado, né, por muitas pessoas, né, pelos pais e valorizar mesmo esse momento do brincar com a criança. O direito do brincar, né? A gente Exatamente. tem falado muito sobre o direito do brincar, né? E mesmo que eu falo que a criança ela vai brincar, mesmo que a gente não queira, mesmo que né, a gente fala muito, não vamos dar uma arma para não dar arminha, brinquedo de arminha para a criança não brincar. Daí ela pega com a mão mesmo, ela faz uma arminha e está expressando, né? Já muitos professores me perguntam por que a criança brinca tanto de guerra, de arma, né? E eu fico pensando que ela está elaborando esse mundo que está mesmo, né? Tanto em guerra o tempo todo, né? E porque o brincar tem essa função, como você estava falando, esse jogo simbólico da elaboração do mundo e daquilo que ela está vivendo, né? Exatamente. E aí é fundamental que a gente crie mesmo na nossa casa esse espaço do brincar, né? E que ofereça esses materiais, porque realmente hoje os brinquedos são muito estruturados, né? O brinquedo já faz tudo sozinho. É até sem graça, porque a criança fica olhando para o brinquedo canta, o brinquedo dança, o brinquedo fala, né? E aí não dá a oportunidade de exploração, que é tão importante para a aprendizagem, porque a gente aprende explorando e a gente aprende pelo acerto e erro, né? A gente precisa Exato. errar para aprender. A gente vai tentando coisas, a gente vai testando coisas ali para encontrar esse novo, né? É claro que a criança maior, né? A gente sempre olha aí a primeira infância, ela tem essa característica aí, né? A educação infantil até os 6, 7 anos, né? Desse pensamento mais mágico, né? Da criança tem essa característica da fantasia, né? Dela dar vida a seres inanimados, ela dá sentimentos, né? Aquele carrinho que ela tem, conversa, ele sente, ele fala, né? A Tem criança tem nome.
né? Ele dorme, ele chora. Inclusive, essa é uma dica muito grande, porque a criança brincando, a gente tem como fazer a leitura, né? E ela nos diz como está, né? E quando acho que cortou eu aí? Eu só te ouvo. Voltei? Voltou. Diz aí, Flávia, você está me ouvindo? Tá bom. Sim. Aí, os problemas aí da internet, né? Então, a criança, quando ela. Ih, de novo. Ai, ai. A Será que é internet está a caindo, nossa conexão ou a internet? dando sinais aí, se estão me ouvindo, se está tudo ok. Contem aí. Essa hora o Instagram judia, verdade. É muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Eu falo que a criança brinca para elaborar o que está acontecendo e a gente faz live para elaborar o que está acontecendo. É verdade. Né? Mas esse brincar da criança está travando. Vamos lá, vamos ver se colabora. Esse brincar da criança vai nos dando sinais de como ela está, de como ela pensa, né? Então, é fundamental que a gente aprenda, tenha essa sensibilidade, essa escuta disponível para compreender ali todo esse contexto, né? Que também é uma forma da gente direcionar para ela, dar respostas e direcionar toda essa angústia frente à vida, frente ao mundo, né? Uhum. Mas o maior, né, como a gente estava falando, aquela criança que a gente também ainda hoje está falando com pais de Fundamental 1, né? Então, as crianças, após os 7 anos, né, ela passa a ir para um pensamento mais lógico, né? Ela passa a ter um pensamento, ela sai um pouquinho desse pensamento mais fantasioso, aí, mais mágico, né? E passa a ter um pensar mais lógico, onde algumas coisas vão, né, mais num caminho da razão, né? Eu falo, meu filho, quando ele era pequeno, quando ele tinha uns 7 anos, ele me questionou, ele falou, acho tão engraçado, nunca mais esqueci também. Ele me fala assim, mãe, que o Papai Noel é um velhinho bondoso, que dá presente para as pessoas, tudo bem, mas que ele anda numa rena voadora, que ele anda num trenó com rena voadora é demais para acreditar, né? Então, eu acho que isso simboliza um pouco o pensar da criança maior, né? Onde não adianta mais a gente inventar, né? Essas lorodas que a gente inventa, porque eles já têm uma lógica diferente, né? E aí a gente entra uma estimulação diferente também, né, Flávia? É. E Mas não deixa de estar, né? Que o lúdico. exatamente, eu ia complementar isso, né? Porque o desenvolvimento cognitivo, né, ele vai caminhando exatamente para isso, né? Para o desenvolvimento de funções cada vez mais enriquecidas de detalhes, né? Então, aquilo que antes, eu nunca me esqueço desse episódio, né? Então, eu morava em casa e aí eu me mudei para um apartamento. A minha filha tinha aproximadamente 3, 4 anos, a minha filha mais velha. E aí estávamos lá, aquela coisa de sair para a hora de ir para a escola. Aí eu falei, filha, chama o elevador, né? E aí ela foi lá e elevador, e chamando o elevador, né? Não apertou o botão, porque era tudo novidade para mim, para ela. Então, assim, do ponto de vista, assim, é tão inocente, né? Então, você vê a evolução cognitiva, né, da criança quando ela começa a questionar a existência, né, de folclores, né, que muitas vezes a gente, como adulto, estimula muito a acontecer, né? E como ela, então, começa a ter um olhar para o mundo, né, muito mais curioso, né, muito mais detalhista e muito mais crítico. Mas mesmo com todo esse contexto novo, né, do seu cérebro, ele também continua sendo criança.
e querendo se divertir da mesma forma, né? Então, a gente permitir, e muitas vezes os pais são, a gente vê, né, as crianças, hoje elas parecem que estão mais altas, né? Parece que se desenvolvem mais rápido, né? Quando a gente olha aí para 20 anos atrás, né? Então, até a estrutura corporal é diferente. É, quando a gente olha, então, para essa criança e fala assim, olha, esse marmanjo aí jogando videogame, né? Aí fazendo esse tipo tendo esse tipo de comportamento, né? Mas ainda são crianças, né? Então, são crianças que precisam ainda ter experiências, né? Precisam ainda se alegrar desse contexto da brincadeira. E muitas vezes é uma brincadeira diferente, né? Então, ele não vai pegar um carrinho e vai ficar imaginando ele dominando uma cidade como o Batman faz, mas ele vai estruturar uma brincadeira diferente e que é fundamental para o desenvolvimento de processos cognitivos, né? Então, esse espaço na vida da criança, ele precisa existir, né? Principalmente nesse momento, porque quando a gente fala da brincadeira, para a criança mais velha, né, maiorzinha, a gente também fala de uma elaboração, a gente também fala de um período de relaxamento, que é a hora que ele sai da tensão total e vai para um mundo, né, mais relaxado, mais alegre, mais divertido. E nós, como adultos, deveríamos frequentar esse universo com maior frequência, inclusive, né? Porque é Sim. muito gostoso, a gente se diverte, a gente fala aí coisas engraçadas, né? Então a gente sai um pouco desse mundo tão sisudo que vivemos, né? E é onde a gente pratica essa criatividade também, né? Porque a criatividade ela surge desse lúdico, né? Desse tempo e espaço que a gente se propõe para reflexão, né? Aliás, a gente deve, eu acho que propor esses momentos, a gente deveria olhar a vida de uma forma mais leve, mais lúdica, né? Porque é assim que a Exato. gente vai encontrando as soluções dos problemas, né? A gente não diz, o aprendizado não se dá assim, né? Vivenciando, experimentando, né? A gente sendo protagonista aí do nosso próprio processo de aprendizagem, né? Então, o adulto também deve se permitir dessa forma, né? É assim, pelo menos Uhum. que os artistas, né? Onde os artistas geralmente se colocam quando eles criam coisas geniais aí, que espelham tantas verdades sobre a vida ou coisas que a gente precisa enxergar, né? Eu acho que assim é Exatamente. para jogos de regras, né, de tabuleiros, para essa criança maior é fundamental também que ela treine esse raciocínio, né, essa experimentação. Eles adoram também experiências, fazer experiências, né, fazer essa comparação de situações, né, isso já é possível. Tá certo que eles estão sempre encontrando soluções mágicas, né, eles ainda continuam sendo idealistas, né, e encontrando soluções mágicas, né, essa capacidade de abstração mental, ela vai chegar só depois mesmo, mais para frente aí com os É. adolescentes, né? Embora o adolescente também ainda fica num período aí de soluções mágicas, né? Esses dias eu vi Essa uma parte dos jogos de tabuleiro é uma coisa assim que me interessa profundamente, até porque utilizamos, né, na metodologia do supercérebro. E eu acho que é um momento, por exemplo, na aula, que é um momento que a criança ela se entrega, né? E muitos deles ou utilizaram pouquíssimas vezes um jogo de tabuleiro, ou nunca utilizaram um jogo de tabuleiro, né? Ou nunca jogaram com a sua família, né? E eu acho que então fica o convite. esse é o momento, né? Porque hoje a gente conseguiu reduzir nosso tempo de deslocamento, né? Estando isolados, conseguimos reduzir, facilitar muitas coisas em termos de tempo, que era uma coisa que na rotina normal, né? Esse período de Na vida trajeto, essa antiga, correria, muitas coisas para fazer. Muitas vezes, não tenho tempo, porque eu levo tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo, né?
Então, a parte do jogo, o jogo em família para as crianças maiores, e aí a gente pode respeitar, né, a indicação da idade, né, para a criança, é fundamental. Por quê? Os pais vão se aproximar de uma maneira diferente, né, com as crianças, permitindo o acesso a ela por um mediador, que é o jogo, né? Ele pode proporcionar muito a risada, a descontração, né? Tirar esse momento tão tenso que a gente vive de resolução de problema, como será a economia, como será o retorno, né? Então, quando será o retorno? Então, são questionamentos constantes que a gente tem vivido, né? E esse é o ponto-chave para que a gente consiga, então, se desenvolver como uma célula familiar, né? Então, a gente deixa de ser um ser único dentro daquela família e a gente se agrupa. E o jogo, ele ensina, né? Então, além de toda essa parte emocional, psicológica envolvida, o jogo, ele tem alguns jogos, né, tem por objetivo estimular diversas áreas da cognição. Então, desde a capacidade atencional, de memória, conhecimentos básicos, então, geografia, história, dependendo do tipo de jogo. Então, a gente consegue trabalhar muito nessa perspectiva com a criança, né, de uma maneira descontraída, né, e ainda passando pelo processo de aprendizagem. Então, a gente junta tudo, né, no mesmo caldeirão, utilizando o jogo. Aprender tem que ser divertido, não tem como ser diferente, né? Exatamente. É fundamental, né? A matemática, a gente na escola a gente aprende muito a matemática por jogos, né? E esse é o caminho mesmo. Né? Esses dias eu vi uma pesquisa que perguntava para pais qual a habilidade que ele gostaria que o filho tivesse no futuro, né? E aí o que ganha ali, o que vem como a principal habilidade é a capacidade de solucionar problemas, né? A capacidade de perseverança, né? De não desistir diante de uma situação adversa, né? E aí eu fiquei olhando que é curioso porque isso, é a definição da criatividade, né? Criar a criatividade é essa capacidade que a gente tem de solucionar, de encontrar o novo, de transformar, de mudar, né, de criar coisas novas. E é tão importante, principalmente a gente está vendo hoje, nessa situação que a gente está vivendo ali, o quanto que é importante, diante de tantas perdas, a gente criando desde uma rotina nova, né? Há mecanismos ali, soluções para a gente conseguir lidar com o nosso dia a dia, né? Para além também do que a gente está precisando aí da criação, resiliência também, ó, tem gente escrevendo aí a resiliência, ela é essa capacidade de adaptação a mudanças, né, a coisas adversas, né, a esse novo, e que a gente vai criando e transformando aí as novas propostas, né? A gente está num momento de mudanças de paradigmas, né? Eu tenho falado que eu acho que para a gente sobreviver a tudo isso, a gente precisa encontrar um sentido para tudo isso, tem que fazer sentido toda essa angústia, né? Então, que seja a reflexão para as mudanças, né? Também considera a criatividade importante, falar? Eu considero, porque eu acho que a partir do momento, né? Então, assim, se a gente for pensar um pouquinho, né, no desenvolvimento de habilidades, como você citou, mais recentemente a população, né, tem se voltado, principalmente a população escolar, tem se voltado muito para isso, né? Então, até mesmo a base curricular, ela tem se voltado para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais, né? E a criatividade, ela está ali no meio do caminho, né? Tanto ela faz parte desse rol das habilidades cognitivas, né? Mas ela exige uma flexibilidade, ela exige toda essa parte de ter uma resolução do problema voltado à vida dela diária, né? Então, quando a gente pensa hoje nessa situação que vivemos, né? Uma situação tão atípica
e que muito provavelmente gerações não viveram ou não viverão essa mesma situação que nós estamos passando, né, com isolamento, com risco de contaminação e assim por diante, né? Então, uma situação que é extremamente estressora para a gente, ela pode ser extremamente motivadora em termos de criatividade, porque a criatividade, ela também passa pela aflição, pelo contato com as emoções, né? Então, a Uhum. gente vê muito frequentemente artistas, né, falando muito que eles conseguem escrever músicas e mais músicas em períodos que eles estão mais em contato com eles mesmos, né? E hoje a gente vê cada vez mais, né, quantas soluções foram criadas em tão pouco tempo, desde que a pandemia começou, né? Então, e cada vez mais se aproxima de mais soluções e tudo isso exigindo esse processo da Tá. criatividade, né? Então, E a pandemia exige que a gente vá encontrando essas soluções, né? exatamente. Esses dias eu vi o sociólogo Demasi falando que, definindo, né, a criatividade como a junção da emoção com a razão, né? Então ele diz, não existe criatividade só emocional, nem só racional, né? Ela é o encontro, né, dessa sensibilidade da emoção, que aí é ou diante de coisas adversas, ou numa situação que a gente se coloque numa própria reflexão, né, de um momento de vida ou de um contexto, né? E a lógica racional para poder, né, trazer aí a informação, expressar essa informação, ou encontrar uma solução, né, de um problema, enfim. Né? E a gente está vivendo, né? Por mais que a gente diga, que a gente queira negar, né? Que eu acho que tem também esse movimento, né? O ser humano a gente também nega, né? A gente cria uma resistência diante do novo, né? Porque é isso, o cérebro também tá, ele se acomoda, né? Ele quer ficar naquela rotina, ele quer ficar adaptado, ele está adaptado, né? Então ele se acomoda aqui. Então, quando a gente se depara com uma situação nova, a tendência é a gente negar, a gente criar uma resistência, né? A gente tem um certo receio do novo, né? Mas a gente Sim. está vivendo uma situação que não tem como, a gente está. Esse novo está batendo a nossa porta e a gente precisa encarar isso, a gente vai ter que olhar para isso, não tem nem como, a gente não teve nem escolha, né? Então agora é a hora da gente acessar Sim. esse lado, essa nossa habilidade, né, de análise da situação e da nossa criatividade para criar este algo novo, né? E eu tenho visto assim, e aí acho que é importante frisar que a gente acabou não falando e passando, mas não posso esquecer o quanto é importante na criança, lá, a hora que ela está experimentando, vivenciando seus processos criativos, né? E que o pai também olhe para a capacidade desse filho, né? Porque ele vai errar, ele vai acertar e errar, e é fundamental que a gente tolere os erros, ensine a criança a tolerar esses erros para que ela se sinta capaz, né? Porque essa criatividade vem quando a gente acredita nas nossas potencialidades também, né? Que é esse encontro, né? Esse indivíduo integral, esse indivíduo que consegue se encontrar como um todo, né? E um dos temas que não tem como a gente estar aí, por mais que a gente queira evitar olhar, né? E que a gente evita mesmo na vida falar sobre isso, principalmente com crianças, é o luto, é a morte, é o perder, né? A gente evita já das perdas pequenas, né? Que é a própria frustração, né? A gente tem vivido uma geração que pouco se frustra, de crianças que quase não se frustram, né? E a gente tem visto quanto isso não é saudável, porque é importante que a criança experimente e aprenda com a frustração também desde pequena, né? Mas a gente evita mesmo, né? A gente quer ver os nossos filhos, a gente não quer ver as crianças sofrerem, né? A gente quer sempre, né? Eu falo a gente como mãe, que eu sou mãe também, quer sempre ver os filhos felizes, mas é importante que eles vivenciem também frustrações, né? Então, como que a gente faz, né, com essa temática que está aí tão presente hoje, que é a temática da morte, né, e que até para o adulto, eu acho, né, a gente está se deparando com isso ali o tempo todo e até quase como uma ameaça, né? Uhum.
Quer falar um pouquinho? Eu acho que, assim, do ponto de vista do luto, né, estamos vivendo um momento em que eu recentemente, conversando com uma amiga minha, né, e eu como psicóloga, óbvio, né, e aí vamos entrar naquela questão, sim, psicólogo sofre também, né, porque também perde, né, e aí, conversando com ela, eu falava assim, eu só quero a minha vida de volta, né? Então, assim, do ponto de vista do luto, também estamos vivendo uma fase muito difícil, porque a gente abandona tudo aquilo que nós tínhamos, né? E que muito provavelmente, pelo menos por um médio período de tempo, vamos viver essa nova realidade, né? Então, é uma realidade com maior segurança, com maior preocupação em relação à contaminação, evitar novos locais, como que a gente vai se relacionar, né, com festas, com encontros, com aniversários, né? São novos jeitos de relacionamento e tudo isso a gente passa pelo luto, né? Então, quando também o luto nos traz uma tristeza, né? Nos traz esse sentimento de vazio, né? Do ponto de vista evolutivo, porque o ser humano precisa continuar, mesmo diante da perda, mesmo diante da maior frustração que a gente tem, né? A gente precisa olhar para o nosso futuro, né? Então, o luto, ele precisa ser vivido, né? E a única palavra que a gente consegue dizer sobre o luto é aceitação, né? A gente vai ter que entrar num processo de aceitação daquela situação, que é uma coisa que eu não consigo controlar, eu não consigo modificar, ela já ocorreu, né? E qual é a criatividade que eu vou utilizar para passar por esse período, né? Me renovando e trazendo uma modificação do ponto de vista de futuro, né? Então, quando a gente vive o luto e quando a gente olha para o agora, a gente sente essa tristeza, que ela é normal, ela é esperada, né? A gente precisa olhar para o futuro e ver como que a gente vai se relacionar com ele lá na frente, né? E uma das técnicas que eu gosto muito de trabalhar com essa angústia do luto é o pote da gratidão, né? Algumas pessoas usam um pote, algumas pessoas usam um caderno, por exemplo, né? Para escrever. Então, a família inteira pode participar dessa construção do pote. A gente pega um pote ou uma caixa, pode ser uma caixa de sapato, nada muito requintado, né? E aí a família ali vai decorar aquele pote, aquela caixa, né, escolhida. E aí a gente pode fazer um combinado como família de colocar ali, depositar ou diariamente ou semanalmente uma coisa muito boa que ocorreu, né? Então, tudo isso, o que, que vai estimulando, né? Então, se a gente está numa fase de luto, a gente está nesse período de aceitação, nós vamos evoluir para um processo de gratidão e de mudança de perspectiva, né? Porque tá ruim, né? Mas a gente tem que olhar para frente e ver que lá na frente vai ter uma coisa diferente, né? E que mesmo que agora esteja ruim, também tem coisa boa, né? Nem tudo é ruim, né? Então é um processo que a gente pode trabalhar com a criança principalmente nesse momento que a gente vive, né? A gente, numa live anterior, a Ana, a fonoaudióloga Ana Lúcia, deu a dica da caixinha das caixinhas das coisas positivas que a gente está vivendo, né? E agora você também deu uma outra dica aí, que é o potinho da gratidão, né? E é fundamental mesmo que a gente tenha essa habilidade diante dessa situação, diante de tantos lutos e de tantas situações negativas, que a gente consiga olhar também para o pequeno, né? Para aquele pequeno que a gente está ganhando, né? Eu sempre falo que a temática da morte, né? Lógico que você viver um luto de morte quando você perde um ente querido, quando isso está muito próximo da gente, né? Quando chega próximo da gente,
é uma dor muito, acho que é a maior dor que a gente pode viver, né? Eu acho que quando a gente ama, toda vez que a gente ama, a gente vai passar, né? Eu falo, o amor, o amor o luto da morte é a mesma, são faces de uma mesma moeda, né? Porque uma vez que você ama, você corre o risco de perder esse ente querido, né? E a vivência da morte ela é muito particular, né? Ela é uma vivência muito individual de cada um. Cada pessoa vivencia esse luto da morte de uma maneira, né? Então eu vejo pessoas que escreveram músicas, eu vejo pessoas que fizeram homenagens, né? A minha mãe, por exemplo, fez uma homenagem quando eu perdi meu pai, ela fez uma homenagem para ele que ela conseguiu fazer, ela colocou o nome dele numa rua, tem uma rua com o nome dele, né? E olha que ela demorou, ela ficou anos trabalhando para conseguir isso, né? Mas foi a forma como ela viveu aquele luto e aquela perda, né? Então, as pessoas vão encontrar o que você falou, o luto da morte tem que ser vivido. Se ele não é vivido, num dado momento ele vem, né? Se ele não é vivido, ele vem como sintoma, geralmente ele vem como um sintoma, né? E aí sim pode até desencadear um transtorno emocional aí, né? Agora, com crianças, eu vejo que a gente evita muito falar sobre morte com as crianças, né? Morte e sexualidade são temáticas que a gente, né, que todo mundo tem um Foge. receio, né? Foge, né? Não quer falar, deixa para as psicólogas conversarem. Exatamente. Mas o fato é que a gente tem que conversar. É importante, né, a gente responder todas as perguntas das crianças, né? Mas da mesma maneira, né, a morte nem a mais nem a menos, né? A gente tem que sempre observar qual é mesmo a dúvida da criança, o que, que ela está querendo entender sobre isso, né? E daí, desde pequeno, falar sobre porque a morte e vida, porque quando a gente fala de morte, a gente está falando da vida também, né? Então, desde aquela plantinha que a gente planta, cresce e morre, né? Os bichinhos, né? E aí eu vejo que também tem um vínculo cultural, porque aí cada família tem uma crença, né? Um olhar para isso, uma crença religiosa também, e aí é hora, né, de trazer esses valores dentro desse cuidado, né? Eu gosto muito do Rei Leão, acho que o Rei Leão é um desenho clássico aí para a gente falar de morte, né, para crianças pequenas, e que traz essa referência, né, de que esse pai, né, que morre, todos os valores desse pai, esse pai está dentro da gente, no coração da gente, né, e que ele vai estar sempre ali no céu olhando por nós, né, olhando pela gente. Esses dias, um colega psicólogo estava contando, faleceu a avó, né, da avó da família, e ele contou quando a avó faleceu, o filho tinha 5 anos, ele conta para o filho que a avó foi para o céu, virou uma alma e que a alma da avó foi para o céu, né? E aí, ok, a criança, né, tá bom. Só que depois, passado alguns dias, a criança começou a ter pesadelos, né? E não conseguia dormir, e muito angustiada. E quando foram ver, que questiona ela, a criança fala, eu tenho medo que a sua alma vá para o céu, né? Porque a fantasia da criança, quando ela entra em contato com a morte, né? Quando ela percebe, ela entende essa morte, a primeira fantasia que ela tem é a perda dos pais, né? Que meu pai também um dia vai morrer, minha mãe, eu vou morrer, né? E aí ele, diante dessa angústia da criança, ele conta uma mentirinha, ele diz, não, mas você não precisa se preocupar, porque até lá, quando for para não morrer, já vão ter inventado um remédio para a gente não morrer mais. Né? Uhum. E aí a criança, enfim, acredita naquilo e se dá por satisfeita e fica mais tranquila, né? Uma criança de 5 anos, como a gente estava falando, né? Fica mais tranquila. Ele diz que quando o filho ficou com 8, ele entendeu que não, né? Que esse remédio não vai existir, né? Mas, enfim, serviu para aquele momento, dentro da linguagem daquela criança, né? Porque a informação foi além do que a criança poderia elaborar, lidar. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Mas se a gente faz um preparatório sobre isso, se a gente já vem conversando, se a criança vai compreendendo isso, fica mais fácil na hora que as perdas acontecem, né? Sim. Até a Vanessa coloca assim, né? Eu falo sobre a morte, até porque minha mãe faleceu há 1 ano e elas eram muito amigas. A verdade tem que ser dita.
mas para cada fase de um jeito, e esse jeito tem a ver com a crença de cada um. É isso mesmo. Esse jeito tem muito a ver com a crença e os valores familiares, né? E é importantíssimo que a gente respeite isso, né? Eu Ah, costumo, não, você vai geral, falar? Eu ia ler aqui o da Renata, porque ela fala assim, ó, em casa aproveitamos a religião para introduzir o tema da morte. E é bem natural dessa forma, né? ótimo, ótimo. Bom, eu falo que quando a gente tem consciência, é difícil, mas quando a gente tem consciência da morte, a gente passa a valorizar a vida, né, e a viver mais profundamente, mais intensamente, né, e a compreender essa mágica que é estar vivo, né? Exatamente, eu acho que é bem por aí, né? E aí hoje, né, o quanto que a gente valoriza, e aí, assim, você coloca, né, do ponto de vista da morte mesmo de uma pessoa, né? Mas do ponto de vista de uma rotina, né, que nós tínhamos, né? Então, quanto nós vamos valorizar daqui para frente um passeio no parque, né? Um almoço em família, o quanto que a gente vai começar a olhar os detalhes disso, né? E o quanto Ou, de benefício que nós vamos ter nas relações, né? sim, o encontro com o outro, né? É o que eu estava dizendo, a gente tem que tirar mesmo dessa experiência, né? De tantos lutos que a gente está vivendo, uma oportunidade de transformação e de mudanças, né? E Exatamente. vem esse novo, né? E que a gente cria esse novo para a gente de uma forma positiva. Exatamente. É isso. Obrigada. Ah, não quero mais, vamos ficar aqui até amanhã. É muito bom. Queria reforçar para vocês, então, que a gente. Então, toda quinta-feira, né, tem as lives aqui às 19 horas. Estender também o convite para quem queira participar, porque a gente está aí, é uma conversa, né, um diálogo, então, de repente, tem outros profissionais, pais, pessoas que podem trazer aí coisas interessantes aí para a gente ir encontrando caminhos nessa fase, enquanto estamos virtuais, embora eu quero logo, logo encontrar todos vocês pessoalmente, tá bom? Um Isso beijo aí. para todos. Flávia, muito obrigada, adorei. Eu que agradeço, tenho um imenso carinho pelo colégio, pelo Edivaldo que cuida aí da gente, do super cérebro, um fofo, sempre cuidando com a gente, da gente assim com tanto carinho, da Viviane, da Roberta, do Adriano, todo mundo. Muito obrigada mesmo pelo convite. E você, obrigada por dispor aí do seu tempo e de suas palavras para gente. Valeu. A Vivi tá mandando um beijo aí. Tchau, Vivi. Tchau, Tchau, tchau. tchau.